Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Se você chegou aqui agora, não me conhece, eu me chamo Pamela Veríssimo, sou artesã e professora de artesanato. Aqui no canal você encontrará vídeos de passo a passo em artesanato em MDF, artesanato sustentável e também dicas de administração de sua rotina e muito mais. Na videoaula de hoje, eu trouxe um passo a passo em um projeto MDF, seria uma peça utilitária, podendo ser utilizada como porta-controle, porta-canetas, porta-maquiagem, enfim. A proposta que eu trouxe aqui para vocês foi de um porta-maquiagens em estilo vintage, trabalhando com papel para scrapbooking, com recorte, com aplicação de emboss em uma palavra estampada com um stencil, porque muitas pessoas me perguntam como eu faço a aplicação do embossing em stencil. Vou mostrar bem rapidinho a peça para vocês. Olhem só que peça mais charmosa. Lembrando que todos os materiais que eu utilizo aqui nesse projeto, eu mostro no decorrer da videoaula e também coloco em forma de lista lá no meu grupo fechado do Facebook, chamado Clube Espalhe Cores Artesanato by Pan Atelier. Se você quiser fazer parte desse grupo 100% gratuito, é só clicar no link que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo e solicitar a sua entrada. Se você está gostando do que vem por aí nesse passo a passo, curta, comente e compartilhe. Bora lá conferir a aula? Vou começar passando as medidas para vocês desse meu porta-itens ou porta-controle. Eu peguei uma régua aqui, ele mede 13 por 9 e tem 9,5 de altura. Essa minha peça aqui, ela já é flocada, então eu só preciso fazer a parte externa. Já adiantei algumas etapas aqui, eu preparei aqui o meu MDF, como eu mostro na videoaula que eu vou linkar aqui no card, e já fiz a pintura do fundo. Para que eu possa falar sobre a pintura de fundo, eu preciso mostrar o papel que eu escolhi para poder fazer esse trabalho. Eu trabalhei aqui, ó, inspirada nessa tonalidadezinha de flor, não essa mais escura da Kombi, e sim essa cor. E aí eu utilizei essa cor aqui, ó, bailarina, e apliquei umas 2 demãos. Eu sempre gosto de pintar um pouquinho a mais, para poder depois fazer a colagem do papel, e nessa voltinha aqui da colagem dessa placa com essa daqui, eu gosto de deixar na tinta, tá bom? Essa é a forma que eu faço. Depois de fazer essa etapa aqui, eu vou trabalhar com o papel. O papel que eu escolhi não é segredo para ninguém, eu amo os papéis da Arte Fácil, e eu escolhi esse aqui, que é da coleção Pé na Estrada. Eu não tenho código aqui, pessoal, porque esse papel aqui, eu acabei utilizando um pedacinho que eu tinha de um outro projeto. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é como vocês podem aproveitar alguns pedacinhos de papéis que vocês tenham de sobras em um projeto menor. Eu sei que essa coleção aqui é a Pé na Estrada, da Arte Fácil, inclusive tem uma videoaula que eu fiz também com esse papel aqui no canal, de uma caixa grande para maquiagem. Eu vou colocar o link aqui no card. E essa ideia que eu vou trazer para vocês vai ser um porta-maquiagem, porém menor e mais acessível. O que eu vou fazer aqui no papel? Para dar um melhor acabamento, eu vou fazer uma sombra com a minha carimbeira na cor Vintage Photo e vou trabalhar com esse pincel para maquiagem. Muitas pessoas têm dúvidas, esse daqui é um pincel bem macio para maquiagem, mas quem quiser também pode trabalhar, de repente, com outro tipo de pincel para fazer essa sombra. Aqui, como eu vou fazer no papel, eu vou trabalhar com um pedacinho de guardanapo, e aí eu vou fazer esse sombreado aqui em cada papel antes de fazer a colagem. Começo pegando aqui um pouco da tinta no meu pincel, dou uma trabalhadinha antes no meu guardanapo, e aí com um movimento circular, de fora para dentro, eu começo a fazer essa sombra seca aqui no meu papel. Só para dar um melhor acabamento, para dar um ar um pouco mais rústico, vintage aqui pro papel. Eu acho que fica bem legal fazer essa etapa.
Quando eu trabalho com esse tipo de carimbeira, como ela é a base d'água, eu não vou conseguir depois envernizar a minha peça com o verniz acrílico à base d'água. Então, eu vou depois precisar envernizar a minha peça toda com o verniz em spray, e aí eu vou mostrar pra vocês. Olhem só a diferença, como fica mais bonito. Enquanto eu vou fazendo essa etapa aqui, eu já vou falando pra vocês que eu sei que algumas pessoas têm dúvidas. Ai, Pamela, como que você corta os seus papéis? Eu gosto de medir a minha peça e depois trabalhar com uma base de corte e estilete. Eu não sou muito boa com régua, eu sou um pouquinho torta, então eu tirei as medidas da minha peça, vi a parte do papel que eu gostaria de cortar e cortei com a base de corte e o estilete, sem segredos. Mas quem quiser pode cortar também com tesoura, vai de gosto. Esse processo aqui ele é bem tranquilo de ser feito. Tem uma seguidora, ela comentou aqui em um outro vídeo do canal, falando que dá pra fazer essa sombra aqui também com o gel envelhecedor ou Betume Colors e um pincel de pituá, e também fica muito bonito. Eu quis trazer aqui pra vocês o trabalho com a carimbeira, porque às vezes as pessoas adquirem os materiais e utilizam apenas para uma única finalidade. Então, eu quero mostrar que esse tipo de carimbeira dá pra trabalhar também com papel, aplicando com esse tipo de pincel para fazer um sombreado mais simples. Dá pra fazer também esse sombreado em plaquinhas em MDF e por aí vai. Vocês precisam explorar as possibilidades de utilização dos seus materiais. Mas essa seguidora falou que dá certo, depois eu vou testar e conto pra vocês. Aqui é bem tranquilo, né, pessoal? Eu gosto de trabalhar com esse guardanapo aqui por baixo, que ele é um guardanapo bem macio. Quem quiser pode fazer essa etapa também na peça, depois de colado. Eu gosto de fazer assim, porque aí eu vou controlando a quantidade de sombra que eu quero fazer, mas também dá pra fazer do outro jeito. O código do papel eu vou colocar lá em forma de lista no meu grupo fechado do Facebook, tá bom? Mas colocando aí, gente, né, coleção Pé na Estrada da Arte Fácil, vocês vão encontrar com facilidade. Prontinho. Ó, terminei de usar, depois eu dou uma limpada aqui num paninho úmido nas cerdas do meu pincel. Vou colocar essa partezinha aqui de lado. Olhem só como fica mais bonito. Inclusive, dá até um destaque para a parte interna aqui do papel. Fica bem mais elaborado. Agora, depois de fazer essa etapa aqui, a gente vai começar a fazer a colagem no projeto utilizando uma cola branca para artesanato. Peguei aqui uma bandejinha de isopor só para deixar o meu pincel e o meu rolinho. Vou trabalhar com um pincel da Condor de numeração 20 de cerdas naturais e essa cola branca aqui. Então, o que eu faço? Eu começo a aplicar cola aqui na peça mesmo. Coloco uma quantidade generosa. Espalho com o pincel sempre do centro para fora, para que todos os cantinhos tenham cola. Depois de espalhar bem, eu gosto de vir com um rolinho para nivelar essa cola. E se algum lugar ficou sem cola, eu acabo espalhando com o próprio rolinho. Posiciono o meu papel bem certinho. Com o auxílio de um plastiquinho e um paninho, eu começo a alisar do centro para fora, exercendo força. Levanto o plastiquinho com cuidado. Posso vir com um paninho também alisando aqui. E aí, vou virando a peça e colando todos os lados.
Olhem só que bonito que está ficando o projeto. Eu vou continuar colando aqui e vocês vão conferir rapidinho essa etapa. E olhem só, após terminar aqui a parte da colagem, a peça, ela ficou assim. Só assim já tá bem bonito, né, aqui o projeto. A próxima etapa aqui é deixar essa cola secar bem e depois eu vou aplicar o verniz acrílico fosco mate em spray, porque aqui no papel eu utilizei a carimbeira, eu não vou poder utilizar nenhum verniz à base d'água. Como que eu vou fazer essa aplicação do verniz? Eu vou fazer em um local arejado, eu não consigo fazer aqui, porque senão o verniz acaba espirrando na minha lente. Eu não quero perder meus materiais, né, gente, aqui de produção pro YouTube e aulas também. Então, eu vou em um local arejado. Como essa parte aqui ela é flocada, eu vou virar a minha peça assim e vou envernizá-la dessa forma para que o verniz ele não caia lá no meu pozinho flocado da parte interna. Combinado? Então, essa parte aqui, vocês vão verificar na parte de montagem final do projeto, porque agora eu vou começar a trabalhar numa plaquinha com sombreado, aplicação de embossing em stencil. Então, aqui vai ser esse verniz que eu vou utilizar. Para poder complementar o projeto, eu vou trabalhar com essa plaquinha, eu já vou passar as medidas para vocês também. Essa plaquinha, ela mede 8 por 5,5. Ela é uma plaquinha simples com alguns arabescos e essa peça ela é cortada a laser. O que eu já fiz aqui para poder adiantar? Preparei também essa partezinha aqui da peça, apliquei a cor areia no centro, que é a cor que eu tenho também no meu papel, e nas bordinhas eu passei a cor bailarina. Eu já expliquei aqui no canal como eu faço a pintura dessas bordinhas. Eu trabalho com um pincel redondo, aquele escolar, com cerdas de pelo de pônei. Então, eu faço a pintura primeiro aqui da parte do centro e depois, com bastante cuidado, eu faço a pintura das bordinhas. Ou, quem quiser, pode, de repente, utilizar até um pincelzinho angular, um pouquinho velhinho que quiser, ó. E dá pra ir pintando tranquilamente, sem borrar. E caso se borre aqui, depois vocês precisarão fazer os retoques das bordinhas. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou começar a dar o melhor acabamento fazendo um sombreado. Para me auxiliar, eu vou colocar a tinta aqui mesmo num pedacinho de papelão, só uma gotinha. Ó, tá ótimo. Vou trabalhar com água, um paninho para poder retirar o excesso de água do meu pincel angular. E o pincel angular que eu vou trabalhar vai ser esse aqui da Ceramic de numeração 14. Tô trabalhando com ele, tô gastando bastante da Performance. Quem tem dúvidas sobre como sombrear peças pequenas, tem uma videoaula no canal que eu mostro essa etapa bem detalhadamente, sem acelerar. Eu vou colocar o link aqui no card. Eu faço essa etapa em um recorte de cachorrinho. Aqui, para poder trabalhar com sombreado, eu preciso deixar meu pincel hidratado. Eu molho aqui na tinta somente a ponta do pincel. Como eu tenho uma superfície pequena para trabalhar, eu faço essa parte de matização primeiro no azulejo. Tiro o excesso que fica na parte de trás do pincel. E aí, eu venho para a peça. Eu vou sentindo o meu pincel. Olha, ele tá um pouco seco. Eu volto aqui na água e repito essa etapa. Sombreado é treino, adaptação ao tipo de pincel também. Então, vocês precisam se encontrar no sombreado, gente. Encontrar um pincel que vocês gostem, tá bom? Para retirar essa marcação de água, eu vou trabalhar com um pincelzinho mop. Ó, bato bem. Vou fazer assim, eu sei que muita gente não tem um pincel mop. Eu vou pegar aqui um cotonete, vou umedecer na água e vou tirar aqui essa marcação.
E vou fazendo o sombreado para dar um melhor acabamento para a peça. Eu acho que fica bem mais bonito, para integrar a parte que eu pintei de rosa com a parte que eu pintei com o tom areia. Como essa peça ela é pequenininha, eu tenho que segurar aqui e ir girando aos poucos. Com essa cor, eu vou dar 2 demãos de sombreado. Do jeitinho que eu estou fazendo aqui, eu vou secar, dar mais uma demão, para depois envelhecer um pouco esse sombreado com um tom de castanho. Olhem só, a primeira demão fica um pouquinho manchada, então eu vou secar, aplicar a segunda, e a terceira demão eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. E esse aqui foi o resultado após sombrear 2 vezes com a cor bailarina. Eu coloquei aqui uma fita crepe e a peça no papelão para que fique mais fácil eu trabalhar com a próxima etapa aqui. Antes de fazer essa terceira demão, essa envelhecida no sombreado, eu vou estampar um stencil que eu tenho da Duna Atelier de palavras. Ele não é um stencil para ficar legível, ele é como se fosse um manuscrito, e eu acho que vai ficar bem legal nessa composição aqui de plano de fundo. Por que que eu vou fazer isso antes de dar a última demão de sombreado? Para que a pintura fique integrada. Se eu desse aqui a terceira demão de sombreado e depois aplicasse o stencil, ia ficar estranho, né? Ia ficar bem nítido que o stencil ele foi sobreposto ao sombreado, e essa não é a proposta. Aqui, ó, minha mesa tá um pouquinho úmida, que eu limpei ali a sujeirinha. Eu vou colocar o stencil, eu vou tentar posicioná-lo com uma fita crepe, mas acho que eu não vou conseguir com sucesso fazer isso não, porque a minha plaquinha ela é menor. Eu vou posicionar o escrito da forma que eu quiser, vou tentar pôr uma fita aqui só para ele não sair do lugar. Vou trabalhar com um pincel de pituá, esse aqui é o da Condor, numeração 6. Ele já está hidratado, sequinho, está com as cerdas úmidas. Vou trabalhar aqui com um paninho. Vou colocar o tom castanho aqui no meu papelão mesmo, ó, um pouquinho de tinta. Eu vou trabalhar aqui o pincel, vou bater, tirar o excesso num paninho, bem o excesso. Aqui eu não vou querer muito preenchimento, então eu venho com a mão bem suave, fazendo movimento circular. Ó, tá um pouco carregado ainda. E vou estampando esse plano de fundo aqui na minha plaquinha. Vou levantar com bastante cuidado. Ó, é isso que eu quero. Eu vou pôr um pouquinho mais do castanho aqui. Vou pegar um pincel chato, tá escondido aqui. Ó, de cerdas naturais também, esse aqui é de numeração 12. Ó, tiro bem aqui o excesso. E agora sim, eu faço uma pátina mesmo. Com uma lixa de gramatura 400, eu vou dar uma lixadinha bem suave, onde eu apliquei o stencil. Não onde eu fiz o sombreado, só onde eu apliquei o stencil, para ele não ficar tanto em evidência. E agora eu vou começar a sombrear aqui a terceira demão com um tom castanho. Com o pincel que eu fiz aquela queimadinha nas laterais, eu volto aqui no castanho e em algumas partes, ó, eu vou entrar aqui na plaquinha. Com um movimento assim, ó, de vai e vem, e o pincel de perfil. Pra parecer que essa plaquinha tá um pouquinho
né, velha, desgastada pelo tempo. Eu gosto bastante desses efeitos. Pronto, é isso que eu gostaria. Aproveito, vou colocar um pouco mais do castanho aqui. Aproveito para dar um retoque nas bordas do meu recorte, ó. Passo o castanho mesmo, para parecer que ele tá meio enferrujado, então vai ficar o tomzinho mais escuro do corte a laser, com esse tom um pouco mais claro do castanho. Aqui eu vou secar bem e aplicar o verniz. Eu posso trabalhar com o verniz em spray, o mesmo que eu mostrei, ou um verniz à base d'água. Porque como eu vou trabalhar com o pó para emboss, eu depois não vou poder envernizar, porque senão a peça vai perder aquele efeito de emborrachado. Para trabalhar com o pó para emboss, eu decidi estampar esse stencil, que também é lá da Arte Fácil. O código dele é o ST500. Eu vou estampar somente a palavra diva, porque a ideia vai ser fazer um porta-maquiagens mais acessível. Para me auxiliar nessa etapa aqui, eu vou colocar a fita crepe em algumas partes, para eu não estampar sem querer, né? Prontinho. Eu vou deixar o meu stencil aqui no papelãozinho mesmo. Vou arrumar o recorte. Ele já está envernizado, como eu mencionei. Eu vou posicionar o Diva aqui no centro. Vou colocar uma fita crepe aqui, só para o stencil não sair. E aí eu vou trabalhar com o líquido mesmo para fazer embossing, que é o líquido transparente. Vou voltar com aquela bandejinha de isopor. Eu vou colocar um pouco do produto aqui na bandejinha, bem pouquinho mesmo. Como ele é transparente, talvez vocês, ó, consigam ver sim, contra a luz. E aí eu vou trabalhar com um pincel de pituá de numeração 0, ó, ele é um pincel menorzinho. Ele não está hidratado em água. Eu venho direto aqui no produto, faço um movimento circular, dou batidinhas para o produto entrar nas cerdas aqui do pincel. Venho num paninho seco, ó, dou batidinhas, porque aqui eu não vou saber se ele tá com um excesso ou não. Eu vou sentir na hora de aplicar aqui no stencil. Eu vou dando batidinhas até preencher. E aí, como que eu vou saber se preencheu? Levantando com cuidado o meu stencil e olhando contra a luz. Ó, vou preencher mais um pouquinho. Ó, pegou em todos os lugares, porque eu coloquei aqui contra a luz, ó, tá vendo? Diva, dá pra ler. Aí eu vou colocar uma folha de sulfite, vou trabalhar com o pó para emboss na cor cobre. Bato aqui bem o excesso, ó. Vejo se o pó pegou em todos os lugares, olha só como ficou legal. O restante que ficou aqui no papel sulfite, eu devolvo pro potinho. Então, esse pó, ele rende bastante, dá pra fazer diversos projetos aí com ele. Para que esse pó, ele emborrache, eu preciso trabalhar com um soprador, secador não dá, tá bom, pessoal? Ele não atinge a temperatura para poder fazer esse efeito de emborrachamento. Então, com bastante cuidado, eu vou começar a superaquecer esse pó aqui com o soprador. Prontinho, e olhem que bonito que ficou. Esse efeito cobre, ele fica até parecendo um rosé. Eu acho que super combinou aqui com o projeto. A plaquinha agora ela está pronta, eu só vou esperar ela esfriar bem. E aí eu vou colar essa peça aqui lá no porta-maquiagem. Agora eu vou mostrar pra vocês
o projeto finalizado e vou fazer a parte da colagem, decoração com acessórios e muito mais. Aqui eu já coloquei alguns pezinhos parafusados para dar mais um charme. E já escolhi o lado que vai ser o lado da frente. Aqui eu fiz uma pequena alteração, porque eu achei que as bordinhas no tom que estava ficou um pouquinho apagado. Então, aqui eu pintei com a cor breu, que também tem um tom de breu aqui no próprio desenho do papel. E depois eu só envernizei essa partezinha com um pincel bem fininho e aquele verniz acrílico fosco à base d'água. Só essa regiãozinha mesmo e acho que vai dar um destaque bem melhor. Para fazer essa colagem, eu vou utilizar a mesma cola. Vou passar aqui na parte de trás do recorte. Eu separei aqui algumas flores, ó. Essas flores também são flores lá da Arte Fácil. Eu comprei assim, ó, para poder utilizar nos meus projetos. Dá para vocês colocarem chatons, ó, da forma que vocês quiserem. Podem colocar chatons aqui, nas laterais. Eu vou decorar assim. Talvez eu cole alguns chatons nas laterais, mas eu acho que assim já vai ficar bem bonito. As cores das flores que eu escolhi, também eu me baseei no papel. Eu deixei a minha cola quente esquentando aqui. Meu fio aqui é curto, só chega até aqui. E olhem só que graça, gente. E pra você que ficou até o final, eu vou mostrar aqui alguns dos meus pincéis de maquiagem para poder ilustrar, oferecer como sugestão de uso para suas clientes, porque às vezes você mostrando a peça assim, a pessoa não consegue ter uma noção do que ela pode armazenar aqui, de como que ela pode utilizar essa peça. Então, eu vou pegar os meus pincéis e vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Esses pincéis aqui, antes que vocês me perguntem, eu adquiri quando eu morei nos Estados Unidos. Eu morei 1 ano e 6 meses lá. Eu adquiri, achei que ia conseguir fazer maquiagem, gente, mas não consigo. Eu sou terrível. Eu só sei usar os pincéis em MDF, no artesanato mesmo. Então, esses pincéis aqui eu comprei lá fora. Não tenho como recomendar para vocês comprarem aqui no Brasil. Olhem só que graça. Vou colocar aqui. Dá para colocar também paleta de sombra, batom, aí, gente, que vocês quiserem. Já não dá um outro tchan pra peça colocar? E aí tira foto, coloca nas redes sociais, divulga pros amigos, pras amigas, que esse aqui seria um presente e tanto. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar se vocês gostaram dessa ideia que eu trouxe para vocês, simples, porém muito charmosa. Um grande beijo, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!